a gente vai ter que se preparar para um próximo período de grandes combates. Grandes combates mesmo, porque, como disse a Luísa, nós vamos assistir no próximo período a reações perturbadas, e eu acho que o termo que ela usou, perturbada, é extremamente feliz, reações loucas, reações descontroladas, reações de quem se sente, de fato, e em realidade, e ameaçado, e com razão. Não é que eles se sintam ameaçados sem razão. A Luísa citou o caso da discussão das cotas raciais. Eu, particularmente, tive a felicidade, porque foi uma felicidade mesmo, de estar presente nessa discussão das cotas aí, em Brasília, na audiência pública, que foi realizada no STF. E eu, pessoalmente, vi e ouvi o senador Demóstenes Torres fazendo aqueles pronunciamentos, alguns de vocês devem se lembrar, dizendo que houve, o que nós podemos fazer? Vários estupros consentidos de escravas negras nas senzalas. E que, portanto, a escravidão, gente, calma, não foi tão grave assim. Esse discurso, que é um discurso descontrolado, é um discurso perturbado, é um discurso louco, é um discurso... você vê que ele é tão perturbado porque eles têm que enfrentar o drama do estupro na escravidão. Quer dizer, eles têm que enfrentar o que acontecia entre a Casa Grande e a senzala, quando o discurso até um dia atrás, e se a gente for lembrar, era de que não tem nada disso no Brasil. Não tem, é uma bobagem, gente. Só que foi só a discussão das cotas aflorar da maneira como aflorou, e mais do que aflorar, se realizar da maneira vitoriosa como se tem realizado. E nós não podemos esquecer o resultado incrível, surpreendente, até para quem defendia as cotas, dos estudantes cotistas nas universidades federais, que é uma coisa que deixa cheio de orgulho as pessoas que defenderam essa proposta e mostrando que o problema todo de origem era da exclusão antes de entrar na universidade, né? Quer dizer, mostrou, portanto, que eles, então, que tudo aquilo era possível, que causou esse tipo de reação. Eu acho extremamente feliz o adjetivo perturbado. Bom, e que se seguiu nos dias posteriores àquele... Não sei se vocês se lembram, a discussão daquela audiência pública foi incrível, quer dizer, ofensas, xingamentos... E muito interessante, e, portanto, né, depois de um certo tempo que bom da gente cobrir essas coisas com bastante frequência, é que a gente vai sendo obrigado a aprender, né? Então, a história de sou feminista, não sou, politicamente correto, não sou, não sei o que lá, isso tudo é muito... Bom, eu hoje, como a ministra teve esse momento aí de não sou feminista, eu também tive um momento de eu não sou politicamente correta, mas eu digo para vocês, eu sou politicamente correta e acho que é necessário ser politicamente correto no Brasil hoje. Por quê? Porque por trás da discussão do politicamente correto, o que se quer impor para a sociedade brasileira é o direito de oprimir. É esse o problema que está em jogo, o direito de oprimir. Por que você vem com essa prática autoritária de me impedir de oprimir você? É um discurso louco que eles fazem. Então, o que está acontecendo? A gente está vendo, eu acho que nós vamos enfrentar várias reações perturbadas no próximo período. Por quê? Porque, pela primeira vez, nós temos, assim como nós temos negros ocupando um espaço que não existia, a gente tem as mulheres ocupando um espaço que não existia, a gente tem... E dentro das várias circunstâncias dessas mulheres. Isso que eu acho que é mais louco e mais desafiador para nós. Porque não é assim, a discussão não vai ser mais apenas, não que seja menos importante, a discussão é a seguinte, temos tantos % de votos nas câmaras, nas assembleias,
nos congressos, não vai ser mais só essa discussão, a discussão vai ser a mulher e sua circunstância. Então, eu digo isso porque a gente tem visto uma série de ataques a mulheres nas situações do micropoder. Mas por quê? Porque não existia antes, ela não existia antes. Então, vou dar mais uma voltinha antes de voltar para as mulheres. Vocês viram aquela agressão violentíssima aos meninos homossexuais na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, embaixo das câmeras de vídeo e tal, não sei o que, agressão covarde, podre, na Avenida Paulista. O que aconteceu ali? Quer dizer, os meninos... A primeira reação do advogado de defesa dos meninos foi dizer que os meninos tinham sido atacados pelos homossexuais que dirigiram a eles, pobres meninos heterossexuais, uma cantada indecente. Isso não podia, eles reagiram, gente, eles estavam se defendendo. Então, e com isso, com esse argumento, se descaracterizou, num primeiro momento, a acusação de homofobia. Foi assim, porque eles... Como assim? Os rapazes dirigiram olhares escandalosos para aqueles meninos heterossexuais. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, e depois se viu como tinha sido covarde e podre a acusação. Mas é uma acusação, um tipo de agressão muito parecida, a Universidade de São Paulo viveu outro dia, 2 meninos beijando-se numa festa na veterinária, se não me falha a memória, também foram espancados lá. O que quer dizer isso? Quer dizer que a USP está mais homofóbica do que sempre foi? Não, gente, não é isso. Não é a USP que está mais homofóbica do que sempre foi. A USP sempre foi homofóbica. A universidade sempre foi homofóbica. A universidade sempre foi sexista. E a universidade sempre foi racista. Né? Onde acontece que hoje tem um pessoal, uma turminha, que está entrando e não devia estar entrando. Então, colocou-se lado a lado, quer dizer, em situações muito próximas, pessoas que não poderiam estar próximas, porque no regime de segregação que existia antes, segregação quieta, muda, silenciosa e muito educada, diga-se de passagem, porque isso sempre foi muito educado, estava todo mundo separado, então as pessoas não havia essa possibilidade de choque. Então, isso que começa a acontecer hoje, começa a acontecer exatamente porque tem um pessoal que está chegando e que vai chegar cada vez mais. Tem uma uma mulher na presidência da República. Isso assula os ódios e mostra exatamente o tamanho da ameaça que se tem instalada. Eu acho que a gente vai ter que estar muito alerta, muito ligadas, para perceber, e nós mesmos percebermos, a gravidade das agressões que serão feitas contra as mulheres, e estou falando sobre as mulheres, já falei sobre os negros, já falei sobre as mulheres negras, sobre as mulheres homossexuais, e nós temos toda uma transversalidade aí, porque exatamente por causa disso, porém, sempre se disfarçando o motivo, como foi nesse caso aí, quer dizer, o delegado aceitou o argumento de que a cantada justificava a agressão. O delegado aceitou. Bom, eu queria só dizer o seguinte, o que aconteceu na Uniban, Universidade Bandeirantes, São Paulo, São Bernardo do Campo, o que aconteceu na Unesp, o rodeio das gordas, a Uniban, a menina hostilizada porque ousou vestir um vestido vermelho muito sexy. Rosa, aí foi o ato falho. Desculpa, mas... um vestido cor-de-rosa muito sexy. E vamos lembrar agora também, que, sabe, eu vou falar para vocês uma coisa, porque eu não cheguei à conclusão se aquele vestido era vermelho ou rosa.
Isso sempre me confunde. Bom, então, peraí. A menina gorda, a menina sexy. Então, a menina gorda do Rodeio das Gordas, a menina sexy da Uniban, a menina negra da PUC São Paulo, hostilizada agora, recentemente. Então, vocês veem que aí os adjetivos ficam maiores do que a menina, entendeu? Então, o que eu acho tão interessante e tão educativo desses processos? É porque a Uniban, ela ficou contra os vestidos sexys? Não, é porque as meninas não iam vestidas dessa maneira, porque elas sabiam o seu lugar, onde se pôr. A menina gorda, ela sempre foi hostilizada e agora mais ainda. Eu não sei se vocês repararam no histórico dessa denúncia da Unesp, o Rodeio das Gordas. Os caras inventaram o Rodeio das Gordas e tal, não sei o quê. Humilharam as meninas. As meninas ficaram totalmente deprimidas. Vocês fazem ideia do tipo de agressão dessa. Ficaram deprimidas e tal. Ok. O que aconteceu? Olha isso que nós estamos vivenciando e que é muito lindo. Porque tem hoje pessoas que não aceitam isso, entendeu? Então, as meninas, elas mesmas não denunciaram a agressão. Essas meninas do Rodeio das Gordas, elas não denunciaram. Mas aqui, na abertura desses trabalhos aqui, acho que foi meninas que estavam na sala do lado do grupo de psicologia, que ficaram sabendo da agressão, ficaram escandalizadas e botaram o bloco na rua. E, por causa disso, a gente ficou sabendo dessa história que, de outro modo, a gente não teria sabido. Mas por quê? Porque tem uma noção de dignidade da mulher e tal que há muito tempo, que há algum tempo atrás não existia. Então, eu acho que a gente vai ter que ficar muito ligados agora, no próximo período, porque isso tudo, esses choques de gente que está se encontrando e que vai ter que aprender como é que se convive, esses choques vão acontecer cada vez mais. O aprendizado também vai acontecer, mas também vão acontecer os abusos e as reações perturbadas. Eu adorei, vou usar sempre esse negócio das reações perturbadas, porque perturbado não é o único nome que você pode usar. Quer dizer, é perturbada, é louca, porque é descalibrada, é histérica. Aí sim nós vamos poder usar a palavra histérica, embora os homens nunca tenham tido útero. Eu queria só dizer o seguinte, é que muitas pessoas ficaram impressionadas com a virulência durante a campanha eleitoral com que emergiu a questão do aborto, né? Quer dizer, a questão do aborto emergiu de uma maneira também descontrolada, também louca, também de maneira muito impressionante. E muitas pessoas ficaram horrorizadas, atribuíram... bom, enfim, tinha várias explicações. E eu digo que a gente vai ter que ficar atento, falo para mim, no meu exercício profissional, mas acho que toda a rede de mulheres vai ter que estar muito atenta para que a gente problematize cada uma das questões que vão surgir. Então, se a gente for pensar, isso aí aconteceu, foi aquela... Eles sabiam que isso era uma questão que pegava, que era uma questão importante, a questão do colar a Dilma num perfil de abortista. Eles tinham a memória daquele caso vergonhoso, aquele caso de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um escândalo jurídico aconteceu, as fichas privadas, pessoais, de 10 mil mulheres foram abertas para quem quis ver, fuçar, devassar e humilhar aquelas mulheres. Elas foram torturadas, muitas delas foram torturadas nas sentenças, torturadas psicologicamente nas sentenças que receberam. E, em abril, agora, 7 funcionários da clínica foram condenadas e apenas de 1 a 7 anos de cadeia.
não sei se todo mundo reparou, mas pelo tamanho do escândalo de Campo Grande, isso teria merecido do movimento, da imprensa, falo por mim também, da imprensa, uma reação 1000 vezes mais indignada do que nós conseguimos produzir. Então, quando a gente calou naquela hora, quando a gente não conseguiu fazer disso, como a gente conseguiu fazer na Uniban, gente. Na Uniban, a gente chegou e falou, Talibã na Uniban. Foi essa a palavra de ordem que todo mundo pensou, Talibã na Uniban. A imprensa, estou falando, eu na minha posição de jornalista, devia ter feito muito mais. Quando a gente calou naquela hora, a gente abriu a porteira, uma porteira gigantesca, para que os caras achassem que podiam tudo também. Então, eu acho que a gente vai ter que, a cada ataque, responder de maneira liminar, de acabar com isso. Quer dizer, eles, por exemplo, um menino que hoje queira espancar um homossexual na rua, na Avenida Paulista, ele vai ter que pensar 1 milhão de vezes. Vai pensar. Não quer dizer que não vai acontecer? Vai acontecer. Mas ele vai ter que pensar 1 milhão de vezes. E assim para todos os casos. Se a gente conseguir dar respostas indignadas para cada um. Essa menina, o caso do racismo na PUC, que é uma coisa escandalosa. A menina foi atacada, recebia milhares de e-mails falando do corpo dela, falando da cor dela, falando do creme que ela usava no cabelo, falando do cheiro dela, falando não sei o que lá. Taraná. Foi uma coisa incrível para acabar com... Essa menina ficou deprimida, a mesma coisa. Ficou deprimida, ficou arrasada e tal. Depois deu a volta por cima e falou, é assim, então vou mostrar quem vocês são. E pôs tudo na rede, acabou. Estão respondendo a processo, estão respondendo a processo administrativo na PUC, com risco de expulsão e provavelmente serão expulsos. Então, eu só acho que a gente agora vai ter que... o grande desafio para a gente, nesse momento, desse governo novo, dos riscos todos, a discussão das cotas ainda não acabou, pelo contrário, ainda vai ter um outro grande round. As mulheres, em cada uma dessas posições, eu acho que nós vamos ter muitas reações perturbadas, mas é uma oportunidade gigantesca que nós temos de ir para frente.